Fala pessoal, beleza? Giovanni aqui, advogado criminal. Pessoal, eu quero estar falando hoje no vídeo aqui sobre algumas teses defensivas que a gente pode estar utilizando aí na defesa dos nossos patrocinados, dos nossos clientes, né, nos crimes de roubo. Primeira tese, pessoal, que eu quero estar falando aqui é sobre a desistência voluntária que está prevista ali no artigo 15 do Código Penal. O que significa desistência voluntária? A palavra, por si só, ela já diz, né? A pessoa está praticando o crime. Ela inicia ali os atos executórios, ou seja, ela começa a praticar o crime, ela anuncia o roubo, perdeu o mané. E aí a vítima entrega o bem para ela. Ela fala: passa, senão você vai morrer, senão eu vou matar sua família, enfim. Faz uma grave ameaça ou de alguma forma faz algum tipo de violência. Seja como for, a vítima entrega o bem. Daí que o réu ele se sente mal com o que ele fez, seja porque a vítima suplicou, seja porque ali enfim, qual foi o motivo dele não importa. Ainda se, por exemplo, alguém tá passando e fala para ele não fazer isso, ou seja, não foi de forma espontânea. A lei não exige espontaneidade, a lei só exige que aquele ato seja voluntário, que não haja circunstâncias alheias à vontade dele para que não ocorra o crime. Porque se ele não consegue continuar no crime por circunstâncias alheias à vontade dele, a gente vai ter um crime tentado, vai ser um roubo tentado, uma tentativa de roubo. Agora, se ele pode continuar o crime, mas ele não quer, a gente tem a desistência voluntária. No caso da desistência voluntária, ele vai ser punido, evidentemente. Mas ele vai ser punido até a prática daqueles atos. Se, por exemplo, eu pratiquei uma ameaça, uma grave ameaça, peguei o bem, mas eu restituo o bem para essa pessoa, eu vou responder pelo crime de ameaça. Se eu agredi aquela pessoa, contudo, me arrependo, desisto e restituo o bem, vou responder pelo crime de lesão corporal, leve ou grave, independentemente, mas não roubo. Então, para ficar claro, a tese de desistência voluntária é essa: inicio o ato, mas não quero continuar com ele e não tem ninguém que me impeça. Foi de mim mesmo aquilo. Embora a ideia possa não ter surgido da minha cabeça, alguém está passando ali e me sugere e eu acato, eu poderia não ter acatado. Então tá, espero que tenha ficado claro. A primeira tese, desistência voluntária no roubo. Agora temos a desclassificação do roubo para furto. A primeira versão que eu quero estar falando aqui é quando há ausência da vítima. Vamos imaginar a seguinte situação: você foi preso lá em flagrante por roubo, vocês foram conduzidos para o DP. O réu foi conduzido, a vítima foi conduzida e os policiais que o prenderam. Chega na delegacia, a vítima conta o que aconteceu, você ainda confessa e os policiais relatam o que eles ouviram da vítima. Agora, vamos para o processo. Teve a denúncia do Ministério Público, chegamos na fase processual, vai ser marcado o dia da audiência, enfim. Chega lá no dia da audiência, a vítima não comparece. O Ministério Público insiste na oitiva da vítima, mas essa vítima não é localizada. O que acontece? O juiz ele vai ter que dar continuidade no processo, né? Evidentemente. Daí que, na audiência, você agora, munido de esclarecimentos do seu advogado, você fala que não roubou, você apenas furtou. Você fala: olha, excelência, os fatos são parcialmente verdadeiros. Sim, de fato, eu peguei aquele celular lá. A pessoa estava na praia, eu saí correndo, ela estava distraída, eu puxei o celular, mas eu não ameacei ela em nenhum momento. Aí os policiais falam: olha, a vítima falou isso pra gente, a gente não viu nada, a gente só ouviu dizer. Nesse caso, o juiz ele deve condenar pelo roubo? Não. Porque se o juiz fizer isso, ele vai estar violando o artigo 155 do Código de Processo Penal, que lá ele põe em relevo que a condenação ela não pode ser com base só em elementos de inquérito policial. Requer-se, de fato, uma confirmação, uma ratificação. Logo, essa condenação tão somente
com base no que a vítima falou lá no inquérito, ela não se presta para além de uma dúvida razoável do processo. Nosso sistema processual vigora o indúbio pro réu, né? O que diz o quê? Que na dúvida deve se absolver. A vítima ela não foi ouvida? Isso é problema da acusação, que deveria ter diligenciado melhor ou, infelizmente, às vezes não vai ser localizado mesmo. Mas esse é o sistema processual. Se a vítima não ratifica o que ela disse em inquérito, isso não se presta para uma condenação. Tá? Então essa é a segunda tese, a ausência da vítima. A terceira tese é a ausência de intimidação. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou lá cometer o crime de roubo. Saio da minha casa, um canivete, e estou determinado a cometer esse ilícito. Estou passando por dificuldades, estou morrendo de fome, enfim, decido ali, intelectualizo, né, que é o dolo. O dolo é constituído pela vontade e a consciência. Eu mentalizo aquela conduta que eu posso cometer e cedo a minha vontade vou lá e tento roubar o fulano que está passando ali. Mal eu sei que aquele fulano é um lutador exímio de jiu-jitsu. E aí quando eu chego com o meu canivete, ele pega e me imobiliza. E chama a polícia, eu sou preso. Chega no dia da audiência, eu pergunto: o que aconteceu lá? Pra vítima. E a vítima fala: olha, ele estava passeando e tal, e aí ele me abordou com um canivete e tentou me roubar. Mas naquele momento você ficou com medo? Não, não fiquei com medo não. Eu vi que ele estava meio nervoso. Não falava coisas desconexas. Passa, 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 perdeu. E aí eu vi que eu tive uma oportunidade ali de imobilizá-lo e de jogá-lo ao solo, né? E, portanto, chamar ali a polícia, né, para que efetuasse, né, a sua prisão. Essa ausência de intimidação que a vítima falou, a gente pode estar sustentando para furto. Porque o furto e o roubo eles são crimes patrimoniais. Mas o roubo é um crime patrimonial qualificado pela violência. Se não teve violência no ânimo da vítima, a gente pode sustentar que não teve uma grave ameaça. Portanto, logo, é possível sim, nessa ordem das ideias, sustentar aí a desclassificação para o crime de furto. Tá? Continuando, pessoal, aqui na outra tese é a ocorrência de crime único de roubo. Para quem não sabe, as modalidades do concurso de crimes, a gente tem o concurso de pessoas e o concurso de crimes. Mais de um crime, né? Concurso mais de um. Concurso, né? A gente tem o concurso material, o concurso formal e a continuidade delitiva. O concurso material é, por exemplo, eu cometo um crime agora de roubo, depois eu cometo um crime ali de tráfico, enfim, cometo diversos crimes e na hora da somatória das penas, o juiz ele vai ter que somar tudo, concurso material de crimes, vai somando as penas. No concurso formal é diferente. O concurso formal ele pode ser o próprio ou o impróprio. No próprio, mediante eu cometo mediante uma única ação no mesmo contexto fático mais de um crime. O impróprio é mediante uma ou mais ações, eu cometo diversos crimes com diversas vítimas diferentes. O que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação agora. E a continuidade delitiva, por fim, né, só para a gente poder esclarecer, é quando, por exemplo, eu cometo num lapso que a jurisprudência dá de 30 dias, né? Pode ser ter mais, dependendo, né? Mas tenta colocar esse limite de 30 dias, mediante as mesmas condições de tempo, que é 30 dias, lugar fala que tem pelo menos ser na mesma região metropolitana, modo de execução, ou seja, o mesmo modo de execução e o mesmo crime, da mesma espécie. O que acontece? Eu cometo no ônibus diversos crimes ali no transporte público. Nesse caso, eu cometi um crime de roubo, concurso formal ou continuidade delitiva.
a gente tem que sustentar na defesa, evidentemente, a continuidade delitiva, porque é mais benéfica para o acusado. A continuidade delitiva, ele vai responder pelo crime de roubo mediante um acréscimo, uma fração aí correspondente ao número de infrações que ele cometeu. Se for 7 ou mais roubos, ele vai ter um acréscimo de 2/3. Se for um roubo, 1/6. E aí tem as frações correspondentes. Mas enfim, tem que sustentar o seguinte: nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e da mesma espécie, que é o roubo, continuidade delitiva, não concurso formal. Tá? Então fique esperto aí, pessoal. Outra tese é o afastamento da majorante do emprego de arma. No outro vídeo, que eu falei também de roubo, eu expliquei lá o que são majorantes. Né? Majorantes são nada mais, nada menos do que causa de aumento de pena. Você deixa a sua pena maior. Por exemplo, eu cometer um roubo sem arma, eu tenho uma pena X. Cometer um roubo com emprego de arma de fogo, eu tenho uma pena X mais alguma coisa. Que no caso, se for um emprego de arma de fogo, é 2/3. Se for de uso permitido. Se for de uso restrito ou proibido, a minha pena é dobrada. Então, uso permitido, um 38, comunzão. Entendeu? Uma arma bem aí, acerto de contas falam, né? 38 não falha. Agora uma arma de uso restrito, por exemplo, uma 9mm, uma .40. São armas mais restritas, né? A aquisição é mais difícil. Enfim. Explicado esse ponto da majorante, agora eu quero falar o quê? Como eu vou sustentar o afastamento dessa majorante? É bem difícil, pessoal, porque a jurisprudência tem uma linha que não importa se a arma foi apreendida ou não. O que é bem criticado, eu entendo como uma forma absurda de sustentar essa majorante, né? Mas enfim, é o que temos para hoje. Mas enfim, você de qualquer forma, na visão da defesa, você vai sustentar o afastamento dela, evidentemente. Com efeito, para isso que você vai falar, que essa arma não foi apreendida e não foi periciada, para demonstrar que se ela podia atirar ou não, efetuar disparos ou não. Ora, se a arma não podia efetuar disparos, como eu vou saber se ela poderia realmente ocasionar uma violência? Ah, mas ela poderia ocasionar uma grave ameaça. Mas só tem a palavra da vítima. Meu cliente ele vai falar que não estava de arma. E aí? A palavra de um contra o outro. Tem vítima que é maldosa, hein? Tem vítima que não é bonzinha, não. Inventa história. Ela tem, no seu estado de ânimo, a busca por vingança. Às vezes não justiça, hein? Mas vingança. Tá frustrada com alguma coisa na vida. Às vezes é uma pessoa que tá, sei lá, N fatores e quer descarregar em alguém, descontar. E aí quer descontar lá no réu. Muita gente vai justificar, bandido tem que se ferrar mesmo. Mas a gente vigora no estado que é pautado pela legalidade. Os seus atos estão pautados pela lei. Você tem que responder na medida da lei, na medida da sua culpa. Tá? Então os seus julgamentos morais aí você deixa pra você. Beleza? Então, pessoal, é isso. Você tem que sustentar que a arma não foi apreendida, não teve perícia. E ainda por cima, logo, vamos imaginar o seguinte: se era um simulacro, não era uma arma de fogo. E aí? Simulacro é roubo simples. Você não conseguia apreender o simulacro e era simulacro. Vou responder por emprego de arma de fogo na fração de 2/3? É injusto até, né? Então, é isso, tá, pessoal? Uma outra tese também aqui que é muito importante, que eu quero tá falando, que é a majorante do emprego de arma imprópria. O que é arma imprópria? É aquela arma que ela não é uma arma propriamente, mas ela pode se transformar numa arma. Por exemplo, uma faca. Uma faca, a sua função, a sua utilidade, né, a sua finalidade é um utensílio doméstico. Porém, ela pode também ser utilizada de forma secundária, como um utensílio para roubar. Um canivete, um cabo de vassoura. Todos esses utensílios eles podem ser de fato utilizados para praticar algum delito. Porém, como eu vou sustentar o afastamento disso? Eu vou falar, olha, excelência, isso aí não foi apreendido. Esse espeto de churrasco não foi apreendido. Então, tem que ocorrer o afastamento. Não foi feito perícia para demonstrar se poderia ou não intimidar a pessoa. Então, é dessa forma que você vai sustentar. E por último, o afastamento da majorante, a última tese, da restrição da liberdade da vítima.
Se você vai fazer um roubo e você restringe a liberdade da vítima por um tempo considerável, você vai ser condenado com essa causa de aumento. Essa pena vai ser aumentada porque você restringiu a liberdade da vítima. Porém, não é qualquer restrição, mas é uma restrição por um tempo considerável. Porque no todo roubo você vai ter que restringir a liberdade da pessoa, né? Até o momento que você toma o negócio dela que você quer pegar. Porém, é um tempo curto. Logo, você não vai responder por essa majorante. Agora, se for um tempo considerável, aí sim vai responder. Então, a gente tem que analisar o aspecto temporal, esse gap, esse intervalo entre o roubo e a cessação, né, da liberdade da vítima, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Aqui na descrição tem meu banco de peças criminais, caso eu tenha interesse. Tem as degustações, enfim, o vídeo de hoje foi esse. Tamo junto.